Você pode considerar esse livro um manual para terroristas, ou talvez um grande desabafo do autor contra as injustiças sociais, ou ainda um grande tratado sobre a nossa sociedade, colocado de uma forma satírica. Mas o que não vai acontecer é você passar impune após ler O Clube da Luta. Depois da vinheta, eu digo para você o que foi que eu achei. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico e esse é o vlog do Vivo Livros. E dentro daquele meu desafio de ler 12 livros ao longo de 2018, eu cheguei no 7º livro, que é justamente o do mês de julho, que é O Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Eu não sei se eu estou falando o nome dele correto, até porque o nome dele é ucraniano. Segundo eu pesquisei, ele é um escritor norte-americano, mas a sua descendência é ucraniana. Ele tem 56 anos e esse foi o primeiro livro que ele escreveu. E foi baseado num conto. Ele diz pra gente, em uma entrevista, que ele estava entediado no escritório onde ele trabalhava, então ele começou a escrever. Começou a escrever, escrever, e aí saiu um conto de 7 páginas. Como ele estava fazendo um curso de redação, ele tinha sido desafiado pelo professor dele de que um conto bom tinha que ter 7 páginas. Foi o que ele fez. A partir daí, ele conseguiu vender esse conto e depois surgiu a ideia de escrever o livro Clube da Luta. Ele vendeu esse conto por US$ 50 e o livro só foi publicado em 1996. E o Chuck, além desse livro, ele tem umas obras, né, de ficção, sendo que uma outra também, que eu não estou recordando agora, foi adaptado para o cinema, e também tem ensaios e livro de não ficção. Então esse é o panorama de uma forma bem sucinta sobre o Chuck. Gente, essa edição que eu tenho, eu acho ela super apropriada para o tipo de livro que ele é. E tem mais, olha. Ela vem aqui com ilustração como se fosse de quadrinho, porque ele lançou pela editora Dark Horse, nos Estados Unidos, uma continuação, O Clube da Luta 2. E aí, essa edição, que é uma edição para colecionador, veio também com essa foto que é, acredito eu, que seja de uma história em quadrinho que já saiu lá nos Estados Unidos. Eu comprei essa edição ano passado e resolvi ler esse livro esse ano. Não sabia que iria me impactar tanto. Gostei muito do livro. Ele vem com a história em si, também vem com o roteiro. Não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui o roteiro, a forma como é escrito, né? Porque é totalmente diferente. Aqui é a primeira página do roteiro. E ele também tem uma carta do escritor explicando por que ele escreveu o livro, uma entrevista e um pós-fácio. A entrevista é com o diretor do filme, porque 5 anos depois dele ter lançado esse livro, foi feito um filme com o Brad Pitt. Juntamente com o diretor também faz parte da entrevista o rapaz que está desenhando a história em quadrinho. O roteiro é do próprio Chuck Palahniuk, que nunca tinha escrito história em quadrinho, e essa foi a primeira vez. Esse livro já tem 20, foi lançado em 1996, então ele tem 22 anos, fez agora em 2018. Bom, qual é a história do Clube da Luta? A primeira regra do Clube da Luta é que você não pode falar sobre o Clube da Luta. E a segunda regra do Clube da Luta é que você não pode falar do Clube da Luta. O Chuck explica que foi a partir dele criar essas regras que ele conseguiu balizar a história. Ele acreditou que a partir daí, e repetindo essas regras, ele podia fazer uma passagem de um capítulo para outro sem impactar muito o leitor, e de uma forma mais parecida mesmo com a cinematografia. Trata da história de um personagem que nas primeiras páginas a gente não sabe o nome, nós não sabemos quem é, que leva uma vida entediante e que trabalha para uma empresa automobilística, onde ele é responsável por fazer e averiguar os recalques que vão sendo feitos dos automóveis. Aqueles que tiveram problemas ou com o tipo de estofado, com alguma peça interna, com o motor, enfim, essa é
O trabalho dele é identificar que tipo de problema foi encontrado, averiguar quando esse problema existe, né, indenizar as pessoas que passaram por esse problema e a partir de então fazer aquele recall. Ele acha essa vida entediante e ele faz várias viagens, vive viajando e tem uma insônia crônica. Até que ele conhece numa dessas viagens de avião o Tyler. E é esse Tyler que vai mudar a vida dele. O Tyler tem uma filosofia dos excluídos. E para isso, ele acha que você tem que sentir dor, provocar a violência, dar um susto na pessoa, até que você consiga fazer com que ela acorde. O que seria uma grande revolução a partir das bases, a partir da massa, uma grande revolução contra o capitalismo. E ele tem a casa dele, desse personagem que não tem nome, a casa dele é explodida quando ele volta. E ele não sabe quem foi que fez isso. Ele acredita que ele, sem querer, deixou o botijão de gás aberto e aconteceu essa explosão. O leitor é informado que para ele conseguir dormir, ele participa de grupos de apoios de pessoas terminais. Quem tem câncer, quem tem problemas de parasita no cérebro, enfim, vários grupos que ele vai participando durante a semana. Ele finge que tem essas doenças justamente para ele conseguir ter um conforto, ajudar ele se ajudar, e só assim, quando ele se sente confortável, ele consegue dormir. Então, ele conhece a Marla, que é uma mulher também que está em vários grupos e que também não tem doença nenhuma, mas só os dois é que sabem desse segredo. Mas é uma forma dos dois vencer a solidão, vencer a ter sono e vencer o tédio que é essa vida. Ao acontecer essa explosão, ele vai procurar o Tyler. E o Tyler pede para ele dar um soco nele com toda a força. Ele dá esse soco e a partir de então surge o Clube da Luta. E o Clube da Luta é um clube de homens que quando entra pela primeira vez, quando você entra no clube, você tem que lutar. E a partir do momento em que você luta, existem regras. Uma dessas regras, a luta só para quando você dispara ou quando você ficar desacordado. Senão a luta continua até serem cumpridas essas duas regras. A partir daí, o livro, quando é criado o Clube da Luta, vai em um crescendo, o personagem vai ficando cada vez mais violento, vão sendo ensinadas técnicas para explodir vários locais nos Estados Unidos e a violência passa a ser atônica. Bom, o que eu achei do Clube da Luta? Inicialmente eu achei realmente aquilo que eu disse no início do vídeo, um grande delírio do autor, onde ele aproveita da escrita para liberar a sua revolta contra o sistema capitalista. Com o passar da leitura e depois que eu encerrei o livro, eu percebi que é uma grande crítica social e lendo mais sobre o Chuck Palahniuk, eu pude perceber que ele mesmo confessa que o tipo de literatura que ele faz é uma literatura punk. Ligado ao movimento punk, que ele com 56 anos viveu essa época lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil teve, mas foi bem menos e mais concentrado em São Paulo. E a partir daí, ele diz que a sua estética é a estética mesmo do som punk, da música punk, que é justamente começar de uma forma abrupta, confundindo aquele que ouve e de repente acaba. E foi isso que ele fez com o conto que deu origem a esse livro. E ele diz que teve o cuidado de fazer em todos os 30 capítulos do livro, O Clube da Luta, justamente isso. Inicia o capítulo de uma forma forte, como se tivesse o leitor levando um soco direto ou na boca do estômago ou no rosto, e a partir daí ele vai desenvolvendo o capítulo e de repente o capítulo termina. Então, os dois começam a criar toda uma rede de violência que justamente o objetivo é confrontar o capitalismo, fazer com que você saia da sua passividade, fazer com que você não se curve à mídia, aos anúncios, aos programas que fazem com que você fique sentado vendo TV, assistindo internet e somente saindo de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então, assim, é um livro recomendadíssimo, é um livro muito bom,
nesse ano, é o primeiro livro que eu leio, que eu acho que é um livro que mereceu eu empregar o meu tempo. Não que os outros que eu tenho lido tenham sido horríveis, mas não foram tão fortes, impactantes como o Clube da Luta. Eu teria muita coisa para falar sobre esse livro, dizer, por exemplo, que ele influenciou muitas pessoas, né? Pessoas nos Estados Unidos e pelo mundo, inclusive o Brasil, abriram justamente clube para eles lutarem, influenciado por esse livro. Esse é um depoimento que o próprio autor dá aqui no pós-fácil. Foi um livro que inicialmente também não fez sucesso, vendeu por 5.000 exemplares. Depois sim que ele virou filme, que ele vendeu um pouco mais. O filme também não foi, como os filmes do Spielberg, também não foi considerado inicialmente um fracasso, mas ele só conseguiu vender e virar um cult, como Blade Runner, o Caçador de Androides, quando ele passou para DVD. Aí as pessoas começaram a observar e houve um boom, e já tem, como eu falei, uma história em quadrinhos, já tem o Clube da Luta 2 e ele está pretendendo escrever, se já não escreveu, o Clube da Luta 3. Tudo isso porque as pessoas, segundo o próprio autor, perceberam a necessidade de colocar para fora e de reagir ao sistema de uma forma violenta, o que o autor disse que não foi essa a sua intenção. Então, se você gostou dessa indicação, entre em contato comigo aí nos comentários. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de apertar o sininho e a gente se encontra em um próximo vídeo, ok? Um abração.